Queridos, a paz do Senhor, eu quero enaltecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui na congregação Sol Nascente. É um prazer, primeira vez que eu estou cultuando ao Senhor com os irmãos, e eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade. Minhas considerações éticas e eclesiásticas ao pastor da igreja. Pastor, muito obrigado pela recepção, que Deus abençoe. Minhas considerações se estendem ao corpo ministerial da igreja, ao nobre companheiro evangelista Cleison Castro, né? Nome chique, né? Deus abençoe. É uma honra poder estar aqui. Trago um grande abraço do pastor Isaías a esta igreja e ao pastor, tá? Se eu não entregar esse abraço aqui, quando chegar lá da disciplina, né? Deus abençoe. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui esta noite. Amém? Você crê que Deus está falando contigo e vai continuar falando? Eu tive um pastor lá no Nordeste que ele dizia assim: nunca diga que Deus vai começar a falar só quando tu for pregar, porque Deus já está falando desde que começaram a cantar. E Deus não chega atrasado no culto. Então ele já está falando, mas ele vai continuar falando. E eu tenho uma palavra para a sua vida. A sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 7. Diz a palavra: Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Eu queria que você tomasse seu assento, se sentisse à vontade, confortável, e junto comigo pensasse um pouquinho sobre essa passagem bíblica aqui, porque eu acredito que esse texto que nós lemos, essa passagem bíblica, ela tem muito a nos ensinar, porque eu acredito que ela nos fala muito sobre um período de crise, um período de dificuldade. E é chover no molhado se eu falar que nós estamos vivendo um período difícil, um período de crise, um período de adversidade. Mas o texto que nós lemos fala talvez da pior crise da história, talvez da pior crise que já existiu, porque fala da ressurreição de Cristo e da pior crise porque um Deus morre na história. A ideia é essa, um Deus que morre na história. Para os discípulos é um abalo porque eles investiram em Jesus. Houve investimento em Jesus. Investimento de sonhos, de projetos, investimento de vida, investimento financeiro. Eles investiram muito em Jesus, seus sonhos, seus projetos, sua vida. Só que Jesus morre, ressuscita e vai tratar, vai prepará-los para a crise, porque a crise não foi na cruz, para os discípulos não, eles não sabiam o que estava por vir. A crise, a dificuldade se iniciaria depois da partida de Jesus, a dificuldade seria depois. Então, Jesus passa 40 dias conversando com eles, e preparando-os para esta crise, para esta dificuldade e para os problemas que viriam. Durante 40 dias de ensinamento, você quer descobrir o que Jesus falou para eles? É só você
lê de forma bem atenciosa as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas, e você vai perceber que está ali inserido nos textos sagrados todo o ensinamento que eles receberam de Cristo durante esses 40 dias. Foram ensinamentos poderosos que prepararam eles para enfrentar a crise, a dificuldade e a maior crise da história. Porque os discípulos estão se sentindo desamparados, porque Cristo já não vai mais, de forma corpórea, caminhar entre eles, não vai mais estar presente, e eles precisam lidar com isso. Só que, quando isso acontece, que bate a crise, que bate o desespero, Jesus libera uma palavra, e parece que é uma palavra que hoje a gente não gosta de ouvir. Jesus diz: fiquem em casa, fiquem em Jerusalém, não saiam da casa, não arredem os pés daqui, porque eu preciso mover as coisas, e escute o que eu vou dizer, e nenhum grande avivamento é produzido por você, se você não começar a partir da área geográfica que você ocupa. Antes de Deus te levar, antes de Deus fazer no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, Deus fará primeiro na sua casa. Antes de Deus te dar autoridade sobre as pessoas lá fora, Deus te dará autoridade dentro de casa. Então Jesus olha para os discípulos e diz: fiquem em casa, permaneçam em Jerusalém. E na mente dos discípulos como é que vamos ficar em Jerusalém, se quem está em Jerusalém está dizendo: cadê o teu Jesus? Se quem está em Jerusalém está dizendo: cadê o teu Deus? Se quem está em Jerusalém está dizendo: perdeu tempo, hein? 3 anos e meio andando com alguém aí, ele morreu, cadê? Perdeu para Roma. E aí Jesus se manifesta para eles, é tempo de crise. E deixa eu falar uma coisa: a pior crise que tem é aquela que você está abalado por dentro, porque você não consegue resolver nada pelo lado de fora. Pode estar caindo o mundo lá fora, mas se por dentro você está em paz, está bem, está de pé, você consegue resolver. Você olha, você tem um olhar de altivez, você libera uma palavra, vai dar tudo certo. Você vê o mundo se acabando e você diz: não, Deus vai dar vitória. Agora, quando por dentro, quando na alma você está abalado, quando na alma você está desesperado, fica difícil, porque tudo que vem de fora entra e abala você. Você não consegue revidar, você não consegue liberar uma palavra. Aí Jesus se manifesta para eles e diz assim: olha, eu estou com vocês, eu caminho com vocês, e eu gosto disso aqui, eu estou com vocês, eu caminho com vocês. E o texto que nós lemos aqui é uma conversa. Os discípulos chegam para Jesus, só para você entender isso aqui, chegam para Jesus e perguntam: quando é que o Senhor vai estabelecer de fato o seu reino? Nós queremos saber, porque o Senhor ressuscitou, então agora o Senhor vai agora conquistar Roma, o Senhor vai agora arrancar esse poder que nos oprime, porque Roma tinha uma capacidade linda de conquista. Roma não destruía os seus inimigos, pelo contrário, Roma colonizava os seus inimigos, tirava o poder bélico, mandava na religião, cobrava imposto, colocava o seu sistema. Então Roma colonizava, Roma não destruía, Roma colonizava. E você, escute o que eu vou dizer, o diabo percebeu que destruir não dá certo, tentar matar não dá certo. Você lembra lá no Êxodo? Tentaram matar, o povo crescia. O diabo entendeu: matar não dá certo, então eu vou colonizar, eu vou colocar os meus ideais, os meus projetos, os meus pensamentos na mente dos crentes. Eu não vou tirá-los da igreja, eu vou colonizá-los, eu vou fazer eles defenderem o aborto, eu vou fazer eles defenderem princípios que são ante a palavra de Deus. Mas eu tenho uma palavra: Deus está levantando um exército que ainda acredita no reino de Deus na terra. Alguém faz parte desse reino? Eu sinto a presença de Jesus aqui esta noite. Só que os discípulos queriam saber, porque na mente de um judeu era assim: Jesus viria por ser descendente do trono de Davi, iria arrancar Roma do poder, ia sentar no trono, ia dizer: sou rei, eles iriam adorar. A
cúpula ia estar mais perto de Jesus, os maiores seriam favorecidos, e Jesus não fez isso. Jesus andava com os pobres, Jesus andava com os que não tinham, Jesus entrava na casa de quem só tinha pão para oferecer, não tinha banquete para oferecer, ele entrava e fazia, mudava, transformava. Isso foi impacto. E os próprios discípulos, 3 anos e meio depois, vendo Jesus, ao invés de estar na festa e no tanque curar, vendo que Jesus sumia da festa, desaparecia da festa e procurava casa de amigos, de pessoas humildes, de pessoas pobres, mesmo assim eles não entenderam. Então eles estão em crise, eles estão em dificuldades. E aqui Jesus nos ensina a primeira grande lição do que devemos fazer em tempos de crise, porque no versículo 7 ele diz assim, ó: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus está dizendo, em tempos de crise, aprendam a discernir os tempos, as circunstâncias que estão fora do seu alcance. Nós temos um defeito, digo nós, seres humanos, nós queremos saber tudo, queremos ter respostas de tudo, buscamos a Deus para ter resposta, oramos para ter resposta, mas deixa eu dizer uma coisa para você, na crise, Deus não te dará todas as respostas. E esse é o grande desafio da vida cristã. Aprender a discernir o que Deus não vai me falar. Sabe o que abalou Jó? Foi perguntar, cadê Deus? E não encontrá-lo. E Deus não falar nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos numa era que, isso aqui é fato, conhecimento é empoderamento. Se eu conheço muito, eu tenho poder sobre as massas. Só que numa era de muita informação, Jesus vai olhar para mim e para você e vai dizer assim, não compete a você saber tudo. Eu não vou te dar todas as respostas, mas eu terei o controle de tudo nas minhas... Urabaia, eu estou sentindo Jesus na casa aqui, falando com alguém. Talvez alguém chegou assim, eu vou para o culto na quarta-feira e Deus vai me dar uma resposta. Vai, Ele vai dizer, não cabe a você saber tudo, mas eu preciso que você entenda, a sua família, a sua casa, a sua faculdade, seu trabalho, estão na palma das minhas mãos, eu tenho controle. Arabandura. Alguém está entendendo o que Deus está entregando aqui esta noite? Deus está falando com alguém aqui. Você não terá todas as respostas, mas eu tenho todo o controle. Porque a gente quer saber tudo e pensamos que Deus vai falar tudo, né? Deus não fala pelos cotovelos. Deus não vai dar tudo. A gente tem a mania de querer se isentar de responsabilidades. Tem coisas que você tem que tomar decisão. Você tem que fazer a sua escolha. Ciente de que a sua vida pertence a Deus. E que Ele guardará você no dia da crise. Lembra de Ezequiel? Ezequiel, e esses ossos, você acha que pode reviver? Eu não tenho a resposta, mas tu sabes. Eu não tenho a resposta, mas eu sou profeta. O que é para fazer? Eu não tenho a resposta, mas eu tenho coragem para obedecer. Ei, alguém olha para você e diz assim, cadê o teu Deus? Aí talvez você olhe e diz assim, olha, nem eu sei onde Ele está, que Ele não está falando nada, mas uma coisa eu sei, estou vivendo milagre. A porta está... Eu gostei do testemunho, Na crise, na pandemia, Deus foi lá, abriu a porta de emprego. Vou dizer uma coisa, a terra está abalada, Deus está no controle das coisas. Eu estou sentindo Jesus na casa. Ei, os nossos
nossos planos foram frustrados, mas o propósito eterno de Deus permanece inabalável. Levante a mão, levante a mão. Você que está em casa, recebe essa palavra. Os teus projetos foram abalados, os teus planos foram abalados, mas eu tenho uma palavra: o projeto de Deus permanece de pé para a tua casa, para a tua vida. Alguém pode adorar Jesus? Então, na era de que quem sabe muito tem empoderamento, Deus te deixará sem resposta. Porque a gente tem a mania de que eu sei. Deixa eu explicar uma coisa aqui, muito simples. Gente, o que eu prego é simples. Porque eu creio no evangelho simples. Lembra que Jesus falou: vocês já tomaram água? Já, oxe, pergunta. Pois é, eu sou água. Vocês já comeram pão? O pão. Quem não gosta de um pãozinho de manhã, né? Quentinho ali. Oh, Jesus, pão. Você está aqui na casa. Pois é, eu sou pão. Vocês já abriram uma porta? Quem nunca abriu? Pois é, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai encontrar. Gente, o evangelho é simples, mas o evangelho é transformador. Então, na era das pessoas que querem explicar, Deus não é para ser explicado. Deus é para ser experimentado. Ó, água. Aqui, ó, água. Estou tomando minha água aqui. Eu dou uma aula para você sobre água. Falo de todas, estado líquido, sólido, gasoso, as transfusões da água. Isso é conhecimento. Eu te pergunto, o meu conhecimento vai matar a tua sede? Tem gente que não sabe nem o que é líquido, mas já provou. Urabaia. Deus nessa crise, olha o que eu vou dizer. Eu estava orando ao Senhor, disse: Deus, por que essa crise? Por quê? Porque alguma coisa Deus quer ensinar. Deus falou assim para mim: filho, eu estou redefinindo o meu povo. Eu falei: não entendi. Ele falou: vou explicar. E aí vocês vão entender. Quem já teve aqueles celulares que travava muito? Você ia mexer, os celulares mais antigos, Androids, travava, dava uma raiva, né? Travava o celular. Aí, o que você descobria? Que ele estava com vírus, ou ele estava sobrecarregado. O que você ia? Você ia lá em configurações, aí tem lá a opção, redefinir padrão de fábrica. Só tem um detalhe: apaga tudo. E volta tudo para o devido lugar. Os aplicativos originais voltam para o lugar. E Deus falou assim para mim: filho, eu estou redefinindo o meu povo. Vai voltar para o lugar. Não, você está recebendo o que eu estou dizendo? O filho vai voltar para casa. Vai voltar para ele. Vai voltar. Quem saiu vai voltar. Quem caiu vai voltar. Deus vai redefinir o povo. Na falta de conhecimento, na falta de resposta, o que nos resta? Confiar. E confiar em Deus é desafio. Por isso que ele diz: eu sou provedor. Eu gosto da semântica dessa palavra. Eu sou provedor. Quer dizer, aquele que vê antes. Uau. É tipo assim, ó. O que você precisa amanhã, eu tenho agora. O milagre que você precisa amanhã, eu tenho hoje. Por isso que ele diz assim, não fique ansiosos, eu já tenho para dar. Não, fica tranquilo, eu já tenho para dar. Eu libero uma palavra de provisão aqui esta noite. Deus tem provisão para você. Então, na falta de resposta, tem que ter confiança. Você confia em Deus que faz milagre? Você crê em Deus que provê? Você crê em Deus que provê? Você crê em Deus que provê? Então, se o empoderamento em tempos de crise não é sobre o que eu sei, porque Deus me deixará sem respostas em muitos momentos, de onde vem o poder? Versículo 8.
mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que Deus vai te dar não é o poder de saber todas as coisas, é o poder do Espírito transformador. Você crê que Deus está trazendo um grande avivamento às nossas igrejas, aos nossos corações? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? O poder que vamos viver é o poder que vem do alto, poder transformador, que vai salvar o mundo. É o poder do Espírito que está sendo derramado. E Deus está levantando uma geração de pessoas cheias do Espírito Santo. Deus vai colocar... Escute isso aqui. Ouça o que eu vou dizer. O avivamento que o Brasil vai viver. Eu creio nisso. Deus vai estar em todas as esferas. Política, educação, professores cheios do Espírito Santo. Você crê no que eu estou liberando para a sua vida? Advogados cheios do Espírito Santo. Não, eu vou baixar. Frente de caixa cheio do Espírito Santo. Vai atender cheio da glória. Gerente de supermercado cheio do Espírito Santo. Eu acredito que Deus vai invadir Curitiba e vai levantar pessoas empoderadas pelo Espírito de Deus. Eu estou sentindo uma graça aqui esta noite. Quem quer esse poder? Quem quer esse poder? Quem quer poder? E quando é que nós vamos ter esse poder? Quando a gente entender que Deus não deu as nações para mim. Deus me deu para as nações. A igreja é um presente de Deus ao mundo. Eu costumo dizer, não sou eu que tenho um ministério, é Deus que me tem para o ministério. Porque se fosse meu, já tinha largado faz tempo. Quem nunca pensou em parar? Por que não paramos? Porque não é nosso. É dele. É por isso que eu digo, o show aqui, não é meu, é dele. Nós estamos aqui a serviço dele. E a nossa esperança é que aquela trombeta vai tocar. Então, remédios para a crise, não precisa saber tudo, confia. Querer saber tudo, antecipar as coisas, traz ansiedade. Para de ser ansioso, confia. Para de querer ter controle de tudo, você não é Deus. Confia que o controle está na mão de Deus. Deixa eu contar isso aqui, experiência, um testemunho. Coisa de crente que vive de milagre. Deus falou com a minha mãe, nós morávamos numa cidade do interior. Aí Deus falou para ela assim, eu preciso levar vocês para uma outra cidade. Nós não conhecíamos nada e nem ninguém na outra cidade. Numa prova, numa dificuldade terrível financeira. Aí minha mãe chegou comigo, eu tinha 15 anos na época. Minha mãe chegou comigo e falou assim, filho, Deus falou comigo para a gente mudar para outra cidade. Eu falei, se Deus falou, vamos. E aí, ela falou assim, então tá, vamos arrumar, olha o que é fé. Vamos arrumar nossas coisas, nós vamos para essa cidade. E meus amigos tudo lá, eu comecei a pregar, eu tinha 10 anos de idade. Então, a igreja que eu parto, tudo lá. E Deus falando, eu preciso de vocês lá, preciso de vocês lá. Chegamos na cidade, e aí colocamos as coisas dentro de uma casa que alugamos para morar, uma kitnet, na verdade, uma casinha bem pequena. Aí minha mãe chegou comigo e disse assim, alugamos a casa sem dinheiro. Mas que conversa é essa? Sem o quê? Dinheiro. E não tem nada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ela disse, se Deus trouxe, Deus vai prover. Ela chegou para a dona da casa e disse assim, Deus me mandou para cá. Eu vou dar uma volta para conhecer o bairro. Quando eu voltar, eu vou lhe pagar o aluguel. Você crê? Minha mãe não tinha todas as respostas, mas sabia quem estava com ela naquele lugar.
Meu amigo, minha mãe deu uma volta. E a gente conversa muito, né? A gente que é lá de cima conversa. Moço, passa na frente da casa do vizinho, vamos tomar um café? Aí já vira almoço, janta, é assim. E aí minha mãe andando, aí tinha uma senhora limpando a calçada. Uma senhora limpando a calçada, aí a minha mãe começa a conversar com a senhora. E eu não sou da onde, não sei o quê, cheguei agorinha aqui, estou morando aqui, conversa vai, conversa vem, para um amigo da senhora. E começa a conversar, o homem dentro do carro, a minha mãe conversando com a senhora, e aí ele falou assim, você é de onde? Para a minha mãe. Aí a minha mãe falou assim, não, cheguei tem 1 hora aqui na cidade, eu sou de tal lugar, do interior e tal. Ele falou assim, você já arrumou emprego aqui? Ela, não. Ele falou, tem um emprego para você. Nem conhecia ela. E aí minha mãe pensou, mas Senhor, eu preciso de real agora, né, para daqui 1 mês. Aí ele falou assim, só que eu vou viajar para Piauí, só volto aqui 1 mês que eu entrei de férias. Minha mãe, eu vou aceitar, mas eu preciso de uma provisão agora. Porém, eu gostei da senhora. Para segurar o seu, eu vou lhe dar 2 meses de salário adiantado. Foram no banco, sacou o dinheiro. Minha mãe pagou aluguel, fez a feira e nós fomos abençoados naquela cidade. O Pai, a Súria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é para crente. Eu ainda acredito no Deus que move as coisas. Eu ainda acredito no Deus do corvo. Ei, eu vou liberar uma palavra. Vai chegar provisão para alguém aqui hoje. Não, alguém tem fé comigo? Alguém tem fé comigo? Então levante a mão e receba essa palavra. Você pode não saber como Deus vai fazer, mas tenha certeza, Ele vai fazer o milagre na sua vida hoje. Alguém sente a presença, alguém sente o Deus da provisão aí? Aleluia! Eu estava falando para os meus amigos esses dias, quem vivia confiando em Deus, viveu provisão nessa pandemia. Quem conhece, meu irmão, eu vou falar por experiência própria, gente que eu nem conhecia, parava na frente da minha casa, Deus mandou vir trazer provisão aqui, provisão aqui, provisão aqui. Um amigo meu, olha essa história, eu lembrei do seu testemunho. Um amigo meu, antes da pandemia, trabalhou comigo no SBT, na época, eu já trabalhei no SBT, e na época que nós trabalhávamos no SBT, o salário dele era um dos mais altos, o cara era respeitado, editor-chefe, saiu, mandou uma mensagem para mim, o Shoa, preciso de emprego, o salário do homem é altíssimo, a exigência dele, mandou o currículo para mim, falei, rapaz, que salário, antes da pandemia, lá em 2019, comecei a orar, 2020 veio a pandemia, aí ele mandou uma mensagem, ora mais não, aí, mas por quê? Se antes da pandemia não abriu, agora que não abre. E aquilo me subiu, sabe como é crente, né? Falei, agora é que eu vou orar, Deus vai abrir a porta. Aí mandei para ele assim, deixa que eu oro. E aí fui orar, orei. E aí ele começou a me ligar um dia, vídeo chamada. Eu desligava, ele me ligava. Ele desligava, ele me ligava. Falei, rapaz, que esse abençoado quer me ligando? Aí eu atendi ele na sala da casa dele, com o notebook lá, televisão ligada, os filhos correndo. Aí ele disse, o Shoa, e não é que a porta acabou de abrir? E o melhor, o salário é maior do que aquele que eu estava pedindo, Shoa. E mais, como está tudo fechado, eu estou trabalhando da sala de casa. Deus abre, urabaia. Levante a mão que eu libero uma palavra. O Deus Todo-Poderoso vai empoderar crentes aqui, não com as respostas, mas com a presença do Deus provedor. Sinta essa glória, sinta essa presença, sinta essa provisão. Aleluia. Eu caminho para o fim, olha aí, Depois de ter dito isso, versículo 9, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos, mais ou menos assim. Vocês vão receber poder. E quando, eles estão aqui, ó. Aí Jesus some da vista deles. Não é porque sumiu do seu campo de visão que ele não está provendo. Ciência. Eu amei ver isso aqui. Eu gosto de ler sobre tudo. E um dia eu estava lendo um arquivo e dizia assim,
que a criança até 1 ano, 1 ano e meio, tudo que sai do seu raio de alcance deixa de existir, por isso que ela chora. E aí, para amadurecer a criança, ela precisa entender que o alcance dela é pequeno, mas aquilo não deixa de existir. Aí eu falei, entendi porque o Senhor se esconde de mim. É porque eu preciso me desenvolver. A gente tem a mania de achar que Deus tem que mostrar tudo, que Deus tem que estar falando toda hora, que senão aí Deus falou assim, eu preciso te desenvolver, filho. Eu vou sumir do seu campo de visão, eu vou ficar calado, mas você vai sentir a minha presença. Elemando ripicalabaias. Você está sentindo a presença comigo aqui esta noite? Você está sentindo o que Deus está trazendo para a sua vida? Ei, sumiu do seu campo de visão e de alcance. Use a sua fé e você vai ver a mão dele estendida sobre a sua casa. Ei. Precisamos evoluir. Saiu do meu campo de alcance. Tem que ir para o meu campo da fé. Esse é o problema, é que eu fico olhando aqui, esperando alguma coisa acontecer aqui. Mas tem que primeiro acontecer aqui. Eu fui líder de jovens, eu fui líder de 600 jovens. E um dia chegou um problema para mim no campo, para resolver, problema pesado dos jovens. Eu chamei o meu pastor, conversei com ele, aí o pastor falou assim, resolve aí. Aí eu comecei a orar, Deus, resolva esse conflito, resolva esse conflito. Sabe o que Deus falou para mim? E quem te falou que eu resolvo conflitos? Eu falei, se o Senhor não resolve, então eu estou largando de mão agora? Deus falou assim, eu resolvo pessoas. E pessoas resolvidas resolvem seus conflitos. Antes de Deus fazer alguma coisa, Deus vai resolver você. Porque se você não for resolvido, Deus resolve o teu conflito, tu inventa outro conflito. Deus resolve o problema, inventa. Não, pastor? Não tem situações assim? O pastor de igreja sabe como é. Aí vem lá, resolveu. Meu filho, olha isso aqui. Aí ele vai lá e... Porque ele não se resolveu. E Deus está dizendo, eu vou resolver você. Eu vou mudar você. E você, transformado, vai resolver a sua vida. Vai tomar decisões. Deus vai mudar a sua mente. Eu escrevi 13 devocionais para o livro da Almates, e um deles eu falei, mudança ou transformação? É que eu conheço muita gente, você já viu história assim, que ganhou milhões e perdeu tudo. Já viu isso? O homem que foi milionário, ganhou não sei o que, aí foi lá, perdeu tudo por quê? Ele tinha recursos, mas não tinha mentalidade. E sabe por que Deus não me entrega tudo que eu quero? Porque Ele percebe que eu não tenho mentalidade para receber. Então, se Deus não te deu ainda, não é porque a bênção não está pronta. A bênção já está pronta. Você que não está pronto. Então, Deus está mudando você. Essa crise está transformando você. Está apertando você. Está quebrando você. Aí você, todo quebrado, é mudado. E depois de mudado, aí Deus diz, agora eu vou te entregar o que você tanto espera. Eu gosto de observar muito. Um dia eu no telefone com uma amiga e do nada eu ouço o irmão dela de 6 anos chorando, um berro. Aí eu perguntei o que foi que aconteceu. Ela disse assim, ele perguntou para minha mãe, mãe, eu vou casar? 6 anos. Aí a mãe falou, claro que você vai casar, menino. Não quero menino no meu pé todo tempo, não. Aí ele falou assim, a senhora vai dormir comigo? Não, meu filho. Você vai casar, você vai morar em outra casa. E ele começou a chorar. Por quê? Mente pequena, para tentar alcançar propósitos grandes. Aí ela me contou aquilo. Eu tenho a mania de, antes de dormir, passar pelo menos 15 minutos pensando sobre tudo que aconteceu. Quando eu lembrei do fato, aí Deus falou assim, você não percebeu o que eu falei contigo? Eu falei, só falou comigo quando? Usando a história. Sabe por que eu não te conto tudo? Você não ia alcançar os propósitos que eu vou revelar na sua vida. Então eu te escondo o que eu vou fazer, porém te garanto, vou fazer.
Deus não vai te dar todas as respostas. Por quê? Porque você não está pronto, você não alcança. Vai vivendo, vai deixando Deus agir, e Deus vai te amadurecendo, e os propósitos se revelarão na sua vida. Amém? Quer sair da crise? Quer sair da dificuldade? Aprenda. Deus não te dará todas as respostas sem antes preparar você para isso. Aí a Bíblia diz, deixa eu ler com vocês e orar. Olha o que a Bíblia diz, Atos. Versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos. Depois que Deus prepara eles, o texto diz, e Pedro se levantou. E Pedro se levantou. Mas antes de Deus levantar Pedro e Pedro se colocar de pé, no versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Deixa eu dizer uma coisa, eu venho de igreja de interior, eu venho de igreja humilde, e eu vou falar uma coisa, saudade que eu tenho, em culto criança sendo batizada com o Espírito Santo. Urabá, Súria, saudade que eu tenho. Eu sou novo, eu tenho 24 anos, mas eu sou do tempo que culto de ensino fechava a porta da igreja e a glória caía, era um poder e Bíblia, que o povo chega e saía tonto, pão. Hoje as pessoas estão querendo mudar a mensagem do evangelho para agradar todo mundo, querem modernizar as coisas, mas deixa eu dizer uma coisa, a oração não pode sair dos nossos altares, a oração não pode sair das nossas igrejas. Esta igreja nasceu debaixo de oração, e nós seremos arrebatados da oração. A oração nos fortifica. Quem gosta de orar? Eu amo oração. Danilo, e orar 3 horas por dia. Deixa eu dizer uma coisa. O que Deus gosta não é do tempo, é da intensidade. Tem gente que ora 3 horas e não é sincero. Tem gente que ora 5 minutos e se derrama. Então não adianta, um amigo meu estava no monte, Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, e aquelas coisas. Aí Deus chegou para ele no monte e falou assim, você está sozinho, pode ser sincero. Se derrama, abre, sem máscara, com Deus tem que ser você mesmo, com Deus se derrama, mas eu tenho uma palavra, quando você se derrama na oração, Deus te prepara para as suas guerras. Eu não vim aqui dizer que amanhã tudo vai se resolver, eu vim dizer que você vai sair daqui com o coração em paz, para enfrentar as suas batalhas. Eu não vim dizer que a sua vida vai mudar da noite para o dia, eu vim dizer que Deus vai te amadurecer para vencer essa guerra. Ele manda raia. Eu estou sentindo a presença dele aqui esta noite. Eu estou sentindo Deus trabalhando em vidas aqui. Você recebe o que eu estou liberando para a sua vida? Você recebe isso aqui, eu estou sentindo Deus tratando com pessoas aqui, eu estou sentindo uma unção de cura, de renovo sobre esta casa, eu estou sentindo Deus da provisão aqui. Quem crê que Deus está provendo? Recebe a glória, recebe poder, recebe empoderamento do Espírito agora, recebe glória, poder, autoridade. Ei, a gente precisa entender que a igreja tem uma resposta. Cristo é a resposta. Deixa eu dizer uma coisa, aqui para quem está em casa também, essa geração de jovens igual a minha que está morrendo, o que eles precisam é de Cristo e mais nada. Cristo é suficiente, meu pastor.
A gente precisa entender o que é importante, o que é suficiente. Olha isso aqui, importante, olha a ideia, importante, vem de importar. Aquilo que vem para dentro de mim e me enche. Mas suficiência vem daquilo que me preenche. Cristo não quer te encher. Cristo quer te preencher. Esse vazio da alma, só Ele pode preencher. Alamanda, raia. Eu vou liberar uma palavra. Não procure todas as respostas. Você não vai encontrar. Procure preencher a sua alma com Jesus. Por quê? Porque preenchido com Jesus. Você já viu o crente na luta? Você pode ficar em pé comigo, por favor? Você já viu o crente na luta? Crente na luta, ele sorri. Já viu o crente na prova? Crente mesmo conhece que Deus está no controle? Ele chega no culto com um sorrisão. Crente que sabe que Deus está no controle, como é que está? Está uma benção. Porque ele sabe do problema, mas ele não declara problema. Ele declara aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Oh, eu estou sentindo uma graça neste lugar. Deus está provendo para alguém aqui. E descansa nessa crise. Deus está contigo. Eu vou liberar uma palavra de restauração para a família. Eu vou liberar uma palavra. A sua casa está sendo guardada por Deus, protegida por Deus. Deus está trazendo para Uribideira Bandeira. Você está sentindo aí o Deus da restauração? Você está sentindo o Deus da cura? Seja tocado por Deus agora. Meu pastor, com todo o temor do meu coração, ouça uma palavra do céu para a sua vida e Deus me autoriza. Deus falou assim para mim: diga para ele que eu vou fazer e trazer tempos de refrigério. Urabacaia, suri de repicala, baias. Diga para ele que aquilo que ele acha que foi engavetado, muito pelo contrário, vai dar certo. Diga para ele que eu estou inundando ele com a minha graça. Fala para ele que eu preciso sarar pessoas neste lugar e vou usar o cajado que eu dei por ele. Olha essa glória que eu derramo sobre a tua vida, filho. Eu te envolvo com a minha glória e te digo: vou inundar este lugar. Estou restaurando casamentos. Olha a glória que cai sobre a igreja. Agora, recebe a glória de Deus aí. Deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem sente a presença. Está caindo uma glória. Recebe a glória. Eu estou sentindo Deus restaurando famílias aqui. Você crê? Eu libero uma palavra. Tem provisão na tua casa hoje. Tem provisão na tua casa hoje. Recebe a provisão agora. Recebe a provisão. Desespero me tomar, por mais pressão que seja, a situação no controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Você crê que você está na palma da mão dele? Deus não abandonou você. Você que está em casa agora, Deus não abandonou você. Se tiver alguém para voltar para Jesus, coloque seu nome aí. Volta para Ele hoje. Ele é a resposta da solução para o teu problema. Só Ele preenche você. O choro duro, mas
uma noite, mas a alegria. Ela vem, ela vem, ela vem. Ela vem pela manhã. Eu creio. Tem alguém aqui no meio, Eu creio. na nave da igreja, que quer voltar para Jesus? Dá um sinalzinho com a mão. O choro dura uma noite, mas Tem a alguém? alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Eu me alegrarei. eu me alegrarei. Pode adorar, adore, recebe a cura. Todavia me alegrarei. Eu tô passando o microfone aqui de direito. Esse moço, uma máscara, é do exército mesmo. Você, filho, ouça o que eu vou dizer. Você sabia o projeto que Deus tem contigo é poderoso, sabia? Ele biderraia, churibiderraia, o bando piqueia, bando baixai. Deus falou assim pra mim: ele é meu, ele é baixando urabacai, escolhido meu. Vou entrar naquela casa hoje. Ele é biderraia, alabaixando uribicaia, porque eu sou Deus da mudança. Chego aqui com a alma dilacerada, eu abraço você, eu curo você. Recebe o meu abraço, a minha glória. Elebacaia, elebax. Quem está sentindo a presença, quem está sentindo a glória, pode adorar, a glória está na casa. Deus abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, dá vitória à tua igreja esta noite. Nós acreditamos na provisão. Só quem crê, levante a mão e dê glória para Jesus.